Bastou sair o novo exame do presidente Jair Bolsonaro, que testou positivo pela terceira vez para o coronavírus, que a oposição fica em êxtase e começa a falar bobagem. Teve um monte de gente dizendo que a cloroquina não funcionou com o presidente, tentando passar uma narrativa falsa de que a cloroquina impediria alguém de contrair Covid-19. Esse pessoal é um misto de ignorância com más intenções. Uma boa parte da população brasileira já sabe que a cloroquina, se utilizada no estágio inicial da doença, pode evitar que haja uma evolução do quadro e, consequentemente, uma intubação futura. Mas por que será que esse pessoal fala tão mal da cloroquina? Há alguns anos atrás, a Rede Globo fez uma reportagem dizendo que ela não tinha contraindicação nem para mulheres grávidas e que seria uma alternativa para proteger os fetos contra a Zika. E nessa reportagem mostrou que as equipes do Instituto de Biologia da UFRJ, do Instituto de Ciências Biomédicas também da UFRJ e do Instituto DOR comprovaram que o medicamento cloroquina pode evitar que o vírus da Zika danifique as células nervosas em formação. E mostrava também que o remédio era usado há anos para combater a malária. Às vezes a gente recebe uma informação e não para pensar. Veja bem, como é que pode um remédio que combatia a malária, que não tem contraindicação para grávidas e que era vendido sem necessidade de prescrição médica em farmácias por todo o Brasil a menos de R$1, agora é uma ameaça à vida? Tem alguma coisa errada nesse discurso. Eu não sei o que tem na cabeça dessa nossa esquerda. Aliás, eu tenho uma suspeita. Dá uma olhada. No dia 21 de abril de 2008, eu estava panfletando a Marcha da Maconha. A Polícia Militar me deteve em Laranjeiras, a Polícia Civil me indiciou por apologia ao crime. No dia seguinte, o Zacone me telefona. Aqui o delegado Orlando Zacone foi pronto. Os caras já têm o telefone, já estão me ligando, mas ele estava ligando para prestar solidariedade. A gente se conheceu porque o Zacone lançou um manifesto contra a prisão dos militantes da Marcha da Maconha. Então eu queria, em nome dos maconheiros do PSOL... Talvez os maconheiros do PSOL achem bastante natural um coordenador pedagógico de uma escola de João Pessoa se exibir com um ativista LGBT durante a Semana da Diversidade. A título de esclarecimento, o coordenador pedagógico é o que está usando barba. Eu respeito a diversidade e você tem maneiras e maneiras de abordar o assunto. Mas esse tipo de apresentação, no meu ponto de vista, não cabe dentro de uma escola. O problema é que a nossa esquerda quer impor valores de uma minoria como se fossem majoritários em nossa sociedade. Eles também adoram ditadores. Maduro, Hugo Chávez, Muammar Gaddafi, Fidel Castro e vários outros de países africanos para quem mandaram muito do nosso dinheiro. Para eles, Che Guevara era ídolo dos revolucionários. Até hoje eu vejo jovens esquerdistas usando aquelas camisetas com o rosto dele. E eu tenho quase certeza que nunca ouviram falar do verdadeiro Che. Como mostra essa imagem que ganhou o prêmio Pulitzer. Um padre dando a última bênção a um camponês cubano, proprietário de terra, que se recusou a trabalhar para o regime de Fidel Castro e que foi condenado por Che Guevara, sem direito à defesa, a morrer por fuzilamento. Será que você vai ver essa foto na camisa de algum comunista? Eu tenho certeza que não. Mas o Brasil passou por maus momentos. Os governos do PT limparam muitos cofres e quase quebraram o país. O responsável, apesar de condenado em 3 instâncias, foi solto porque tem relações antigas aí com o presidente da corte e com mais 7 ministros indicados por ele
e pela Dilma. Esses dois deixaram uma herança maldita para todos nós: o aparelhamento da máquina pública. E, pelo visto, aparelharam também algumas organizações de classe. Como é que um advogado pode confiar numa entidade que se diz representante de sua categoria e que promove cenas como essa? E o presidente dessa entidade, o Sr. Felipe Santa Cruz, petista de carteirinha, agora quer levar a OAB a uma guerra contra a reforma tributária do ministro Paulo Guedes. A Ordem dos Advogados do Brasil tem quase 90 anos de existência e hoje se parece mais com uma filial do PT do que com uma entidade de classe. Mas o que eu gostei mesmo foi da explicação do padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior sobre o socialismo. A ideia socialista é a seguinte: nós estamos em uma sociedade de desiguais. Nós temos o capitalista, opressor, e o pobrezinho do proletário, o pobre, o miserável, oprimido. Nós vamos fazer igualdade. Nós vamos forçar este capitalista a se rebaixar até que finalmente estejam todos iguais. Bom, então me explica lá. Como é que você vai fazer com que o capitalista poderoso se rebaixe? Só se você tiver alguém mais poderoso do que ele. Ora, quem que vai ter mais poder do que o capitalista? O governo. Então, ao propor o socialismo, você está propondo necessariamente que uma classe ainda mais poderosa do que os capitalistas venha, seja o salvador da pátria e proporcione a igualdade. Mas eles vão ficar fora dessa igualdade. Porque senão, eles não vão ter poder para manter a pressão da igualdade. E isso que eu estou dizendo não é somente uma dedução lógica. É uma lógica como 2 e 2 igual a 4. Mas é também fato histórico. Onde quer que os socialistas chegaram ao poder, eles criaram uma nova elite, ainda mais corrupta, ainda mais opressora e ainda mais desgraçada do que os capitalistas que eles tiraram do poder. Veja só, o Brasil é um país onde tem torcida para tudo, até para o atraso.